Dando continuidade aí no estudo do capítulo 2 do livro didático Refrigeração e Climatização Residencial. Agora a gente vai estar estudando sobre os componentes, né? Os componentes mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos, começando primeiro pelos componentes mecânicos. Então aqui ele vai falar sobre os 4 componentes básicos do sistema, que é o condensador, o dispositivo de expansão. Aqui ele colocou o filtro secador, tá? Mas ele não é um dos componentes básicos, ele é apenas um acessório, tá? Mas ele coloca aí porque também é um elemento que você sempre vai estar encontrando na linha residencial, o evaporador, né? Então são esses componentes aí, o evaporador, o dispositivo de expansão, o condensador, e também você vai estar encontrando aí o compressor, né? Que ele não colocou aqui nos componentes mecânicos pelo fato de ter colocado nos componentes eletromecânicos, né? Então ele acabou comentando sobre o compressor somente uma vez, né? Mas aqui ele fala pelo fato de ser totalmente, né, todos esses componentes que são apenas mecânicos, né? O evaporador, o dispositivo de expansão, o filtro secador e também o condensador. Então, para falar deles, a gente vai abrir mais uma vez aquela parte do ciclo, né, de refrigeração, que a gente vai resumir um pouco sobre cada componente. O que eu não tinha falado na vez quando eu falei do ciclo foi sobre o filtro secador. Então, antes de a gente ir para as animações, né, falar um pouco do ciclo do filtro secador, que ele é utilizado para reter umidade e eventuais partículas sólidas no circuito de refrigeração e climatização. No caso, é utilizado para reter umidade. Essa característica de retenção de umidade só se aplica para filtros da linha doméstica, tá? No caso que a gente está estudando residencial, né? Então, como a gente está falando de equipamento da linha residencial, não se aplica para condensadores de ar, porque o filtro que tem em condensadores de ar, tanto de janela como de split, eles não têm essa função de reter umidade. Por que eles não têm essa função de reter umidade? Porque no interior do filtro de condensadores de ar não tem, no caso, um elemento dissecante, tá? Que é o responsável por adsorver a umidade, não é absorver, tá? É adsorver. O que é adsorver? Adsorver é quando você tem a junção da molécula de água, que pode ter no interior do sistema de refrigeração devido à umidade, né? A molécula de água, ela se une juntamente com as moléculas com as lacunas, né, que tem na molécula do elemento dissecante, tá? É quase aquele exemplo lá da difusão molecular que a gente estudou em Brazais, só que lá na difusão as lacunas são provenientes devido ao aquecimento. E aqui não precisa aquecimento, porque tem elementos que na própria estrutura molecular deles já tem lacunas, tá? Aí a água, né, ela vai e preenche essas lacunas. Um exemplo de um elemento adsorvente, por exemplo, é o pó de café ou o carvão ativado, né, aditivado. Por exemplo, se você comprou lá um peixe, deixou lá no seu refrigerador, aí o peixe por algum motivo se estragou, ou seja lá qualquer produto que tenha se estragado, ou aquele cheiro de carne, aquele sangue de carne já podre, carne estragada, aí fica aquele mau cheiro. Por mais que se lave com sabão, muitas vezes o cheiro continua, né? Ou então, devido ao refrigerador estar com muito material, não tem como realmente fazer uma limpeza por completo, né? Devido o equipamento estar totalmente cheio de produto. Então o que você tem que normalmente faz, né? O pessoal ou compra carvão e coloca lá no interior do equipamento, ou às vezes pega um pouquinho de café num copo e coloca lá no refrigerador, né? Aí com o passar das horas ali do tempo, simplesmente ele retira aquele carvão ou aquele pó de café e simplesmente o cheiro, né, o mau cheiro, o mau odor saiu do interior do equipamento. Por quê? Porque as moléculas do cheiro que estava no interior do odor que estava no interior do gabinete do equipamento, elas foram adsorvidas no caso, pelas moléculas do carvão ou pelas moléculas do pó de café, tá? Tanto o carvão como o pó de café, ele tem essas características, tá? De adsorver essas moléculas de odor, tá? De mau cheiro. Então aqui o filtro secador, ele também tem essa função de absorver a umidade, tá? Com D, adsorver, não é absorver. Absorver, você pensa em absorver como uma esponja. Você pega uma esponja e você molha a esponja com água. Aí você espreme a esponja. O que acontece? A água sai.
né? Você consegue separar a água da esponja. Isso é absorver. Por quê? Porque não se uniu de maneira molecular. Quando você tem a união molecular entre elas que você não consegue separar de um processo fácil, você tem a adsorção, tá? E não a absorção. Tá? Então essa é a diferença aí. Então, filtros secadores da linha doméstica, eles têm a capacidade de reter umidade. Filtro da climatização, quando se trata em filtro de aparelho de janela ou mini splits, tá? Lembrando que está estudando residencial, porque alguém pode já trabalhar na área e falar, pessoal, mas na split lá a gente instala um filtro que também tem elemento secante, splits acima de 30, 40 mil. Sim, isso aí é um filtro à parte, é outra história. Tá? Ou então na câmara frigorífica a gente usa filtro secador também, não é só na linha residencial, sim, só que aí é área comercial. No caso a gente está estudando residencial, então se aplica somente aos equipamentos da linha residencial, ou seja, aqueles que a gente já estudou aqui, aqueles que a gente estudou na aula de ontem, tá? Eu só estou comentando o filtro que se aplica somente a esses equipamentos que a gente já viu no vídeo de ontem. Tá? Então, o filtro secador de climatização não tem a função de reter umidade, tá? Somente o da linha doméstica. Mas os dois têm a mesma função de reter partículas sólidas, pelo fato de que o filtro ele tem, né, uma tela, tá? No filtro. O da linha doméstica tem, por sinal, duas telas, e o do condensador de ar tem apenas uma tela, né, que é justamente para reter essas partículas sólidas. Tá? As partículas sólidas podem inutilizar o sistema, causando desde entupimentos em determinada parte do sistema até danos permanentes ao compressor. Já a umidade pode ser algum resquício do processo de realização de vácuo no circuito, de maneira que pode levar, por exemplo, à formação de corrosão ou entupimento do dispositivo de expansão. O filtro secador geralmente é feito de aço ou ferro e possui internamente na entrada uma tela grossa e na saída uma tela mais fina, de maneira que ambos funcionam como uma espécie de peneira para reter as partículas. Além disso, há matérias dissecantes para absorver a umidade. Mas está escrito absorver aqui. É que nem, mais uma vez eu falo. Então depende de quem faz o material, tá? A literatura. Nem sempre todos aqueles que escrevem, eles têm todo o conhecimento dos detalhes, tá? E isso aqui é um detalhe, tá? E fora que é mais comum as pessoas também falar absorver, tá? Mas ele não absorve, ele adsorve, tá? Essa é a expressão mais correta que você pode estar encontrando aí nas literaturas, tá? Não é absorver a umidade. Mas de maneira assim de campo, maneira mais corriqueira, todo mundo vai falar absorver, tá? É só uma questão de que você ter na mente, quando você escutar a palavra adsorção ou adsorver, essa realmente é a função do elemento dissecante, tá? Não é absorver e sim adsorver. Mas em grande parte dessas literaturas mais básicas, vocês sempre vão estar encontrando a palavra absorver. Que num quesito técnico está errado usar essa palavra. Tá? Então aí o filtro. Aqui ele fala que é feito do material, geralmente é feito de aço ou ferro. Isso aqui são os filtros, tá, da linha comercial. Os da climatização residencial, refrigeração residencial, todos eles são de cobre. Tá? Todos eles vão ser de cobre da linha residencial. Aço ou ferro é linha comercial e linha industrial. Tá? Só se aplica esses materiais para a linha comercial e industrial. Então a gente vai agora para o sistema. Aqui, ó. A gente tem os dois ciclos que a gente já estudou, o do condensador de ar de janela e o do refrigerador convencional, né? A gente vai só revisá-los, tá? Revisar aqui o ciclo. A gente vai ver que é composto do compressor, condensador do tipo aletado, compressor do tipo rotativo. Na linha de climatização, você sempre vai estar utilizando o compressor do tipo rotativo. Tá? E na linha de refrigeração, você sempre vai estar utilizando o compressor alternativo. Tá? Sempre vai estar utilizando o compressor alternativo. Tanto o compressor alternativo como o rotativo, eles têm uma característica que são compressores herméticos. Tá? Como assim compressor hermético?
pelo fato da carcaça dele ser toda de aço e ser soldada. Você não tem acesso aos componentes nem mecânicos e nem elétricos no interior do equipamento. Quer dizer que uma vez que ele apresenta defeito elétrico ou mecânico, esse compressor é descartável. Você identifica o defeito e o descarta, tá? Não tem manutenção esse tipo de compressor. E outra característica dos compressores herméticos, né, o bloco mecânico e o sistema elétrico na mesma carcaça, em contato com óleo, com fluido e refrigerante, né? Então eles estão na mesma carcaça, tá? Vou ter aqui o evaporador e o condensador do tipo aletado, né? Serpentina de cobre, em grande parte dos casos, outras vezes é alumínio, né? Mas na maior parte dos casos, serpentina de cobre e do tipo aletado. Aqui eu vou ter condensador normalmente de ferro, né? O condensador. Aqui também condensador de ferro. Alguns casos pode ser de aço, da linha residencial, tá? Ou pode ser de alumínio. Então a gente tem esses três materiais que você pode estar encontrando aí o condensador, tá? Aço, ferro ou alumínio. Alguns casos ele vai estar na parte externa, traseira do equipamento, parte traseira e externa, ou seja, você vai conseguir visualizar o condensador. E outras vezes você não vai conseguir visualizar o condensador pelo fato de que ele está internamente no gabinete do equipamento, tá? No caso de refrigeradores, no caso de freezer, tá? Então você vai estar encontrando ele também internamente no gabinete. Sempre vai ser normalmente do tipo aramado, né? Quando ele for externo, o condensador, ele vai ser do tipo aramado em refrigeradores e também em alguns freezers verticais. Em alguns freezers horizontais, ele vai ser daquele do tipo helicoidal também, vocês vão estar encontrando, tá? Condensador do tipo helicoidal em alguns freezers, tá? Tem alguns freezers que é condensador do tipo aletado e também condensador do tipo helicoidal, que são aquelas molas, né, que te viu na apresentação, tá? Os condensadores helicoidais. A gente vai ter também aí os evaporadores. No caso, o evaporador aqui normalmente para os refrigeradores combinados e os refrigeradores convencionais vai ser evaporador de alumínio, né? Placa de alumínio, né? Duas placas de alumínio prensadas uma na outra, tá? Que pode ser ele inteiro ou meia lua, tá? Normalmente se chama de evaporador tipo roll bond, tá? Esse tipo de evaporadores, meia lua ou ele aqui em formato completo. Aqui está como se fosse meia lua. Vocês vão estar encontrando também aí os evaporadores da refrigeração. Dos frost free, vocês vão estar encontrando não esse tipo de evaporador de alumínio. Vai ser de alumínio também, mas só que é do tipo aletado com serpentina, tá? Os dos equipamentos frost free, ele não é desse tipo de placa de alumínio prensada uma na outra. Os dos refrigeradores frost free, do freezer frost free, vocês sempre vão estar encontrando ele nesse modelo de evaporador, tá? Que é evaporador aletado com serpentina e aletado. Normalmente a serpentina dele é feita de alumínio, tá? Desses equipamentos. E para os freezers, né, vocês vão estar encontrando aí evaporadores do tipo também de alumínio ou de aço, tá? Só que vai estar embutido no interior dele, né, quando é freezer horizontal. E quando for freezer vertical, vai poder estar encontrando também aí nas prateleiras, né, o evaporador. E o elemento de expansão, para a linha doméstica, sempre o elemento de expansão vai ser tubo capilar, aqui, ó, tubo capilar. Tá? Tanto em condensador de ar de janela, mini split, refrigeradores, bebedouro, freezer. Então a linha residencial sempre vai estar encontrando aqui como dispositivo de expansão ou o elemento de expansão, vocês vão estar encontrando o capilar, tá? Para esses tipos de equipamentos. Então a função de cada um deles, do compressor, succionar e comprimir o fluido refrigerante, né, do sistema aí para succionar do evaporador, o fluido a baixa pressão e baixa temperatura em forma de vapor, e o pistão é responsável por comprimir o fluido, assim ele eleva a pressão e a temperatura. Então pelo tubo de descarga ele descarrega o fluido refrigerante em forma de vapor em alta pressão e alta temperatura aqui no
nesse refrigerador e qualquer outro, né? Convencional ou no condensador de ar, tá? De janela ou até mesmo na mini split, tá? Vai fazer a mesma coisa. Aí o próximo componente tem o condensador, que a principal função dele é realizar a dissipação de calor. Como assim dissipação de calor? A gente tem que se lembrar lá do histórico da refrigeração, né? Qual é a função principal da refrigeração, né? Refrigerar é remover calor, tá? Não existe adição de frio. Não existe máquina ou equipamento que você vai adicionar frio. O que existe é um equipamento capaz de remover calor, tá? E para remover calor, aí eu preciso desse sistema, né? Para poder eu conseguir remover calor. Quem é responsável por absorver calor? Responsável por absorver calor é o evaporador. Então, os produtos que tiverem no interior do gabinete do refrigerador, como vão estar em temperatura mais alta, eles vão transferir calor para o evaporador, para as placas do evaporador. E como eu tenho fluido refrigerante de baixa pressão e baixa temperatura, então o calor vai ser transferido para o fluido. E o fluido vai pegar esse calor, absorver, mudar de fase, tá? Mudar de fase de líquido para vapor, retorna para o compressor. Tá? E mais o calor de funcionamento do compressor, devido ao aquecimento do motor elétrico, devido à passagem da corrente elétrica que passa pelo motor elétrico, pelo bobinado, então gera calor. Né? O sistema mecânico, pelo fato do sistema mecânico estar em funcionamento, também gera calor. Então, o somatório de todo o calor que tiver no interior do compressor, ele se soma aí conjuntamente com o calor, né, que é a maior parte que veio do evaporador, e então o calor vai ser dissipado no condensador. Aí o condensador é responsável por fazer a transformação de vapor para líquido, né, pela dissipação de calor latente. Tá? Uma característica aqui desse sistema é que ele vai ter aqui uma placa fria, né, que está mostrando aqui bastante tempo. Tá? A placa fria, no caso aí, é só nos refrigeradores combinados, né, os duplex, biplex e duplo, tá? Essa placa fria. E continuando aqui, o dispositivo de expansão responsável por fazer o abaixamento da pressão e da temperatura para poder esse fluido ser injetado lá na entrada do evaporador em baixa pressão e baixa temperatura. Tá? Então são esses componentes que a gente tem no circuito aí de refrigeração da linha doméstica. Tá? Aí que vai estar mudando de acordo com o tipo de equipamento. A gente vai ter vários modelos de trocadores de calor. Tá? Compressor, a gente sempre vai ter pelo menos esses dois modelos, tá? Tem novos compressores entrando no mercado, tá? Mas os principais são esses dois, tá? O alternativo e o compressor rotativo. Aí, para falar dos componentes eletromecânicos agora do compressor, os componentes eletromecânicos do sistema, a gente vai começar falando do compressor. Tá? Na pasta eu deixei um material aqui, ó, separado, só para falar do compressor, que aqui ele fala que o compressor é considerado aí como o coração do sistema de refrigeração. Vou ter aí compressor rotativo e também o compressor do tipo alternativo, com seus passadores de tubo. Tá? No caso aí, esse aqui tem 3 passadores, né? Sucção, descarga e serviço. Daqui a pouco a gente vai ver quem é quem. E aqui só tem 2 passadores, né? Só tem 2 tubos, tá? No caso, sucção e descarga. Sucção e descarga. A gente tem uma tabela comparando o compressor alternativo e do rotativo. Característica da pressão na carcaça. Tá? Característica, pressão na carcaça. Alternativo, sucção. O rotativo, tá? Descarga. Tá? A pressão na carcaça dele. Professor, como assim pressão na carcaça? Tá? No caso aí, é pelo fato de que onde que você vai ter aí vai ser a pressão que vai estar vindo para a carcaça do equipamento. Aqui a gente vai ter os passadores, ó. Tubo de sucção, tubo de processo, que é o tubo de serviço, e aqui o tubo de descarga. Aí o que acontece? No compressor alternativo, eu vou ter, no caso aí, a descarga dele, a pressão na carcaça aqui do alternativo vai estar na sucção. Cadê aqui, ó? Tubo de sucção. Então o fluido refrigerante, quando ele vir lá do evaporador, ele vai ser injetado em baixa pressão e baixa temperatura
aqui pela carcaça do compressor e vai preencher todo o espaço da carcaça. Aí quem vai puxar o fluido refrigerante para dentro aqui da câmara de compressão, no caso aí, é o pistão, né? No momento que ele estiver em funcionamento. Aí o pistão vai succionar para dentro aqui da câmara de compressão, tá? O fluido refrigerante em baixa pressão e baixa temperatura. Tá? Só que a diferença do alternativo para o rotativo, aí está dizendo aqui, ó, que a pressão na carcaça é da descarga. Como assim a pressão na carcaça é da descarga? A gente vem aqui para a figura do rotativo. Se a gente verificar aqui, ó, aqui é o tubo de sucção, aqui no caso é o acumulador de sucção, que é o nome dele, acumulador de sucção, tá? do compressor rotativo. Aí o fluido refrigerante vem pelo evaporador, entra aqui no acumulador de sucção, o que tiver em vapor vem para dentro do tubo, o que tiver em líquido cai aqui, ó. Ele cai nesse interior e fica se evaporando e só vai para dentro do tubo o que realmente tiver na forma de vapor. Aí o que acontece? Nesse do alternativo, o fluido ele chegava aqui na carcaça, porque esse tubo está soldado na carcaça. Ele era despejado aqui dentro. Aí o sistema mecânico é responsável por bombear para dentro da câmara de compressão o fluido refrigerante, né? Aqui a gente tem a placa de válvula, né? Não dá para ver direito, né? Mas ele está apontando para cá que tem a placa de válvula, ou seja, aqui que tem aquela lâmina de sucção e a lâmina de descarga, né? Então aí a válvula de sucção vai pegar, vai se abrir e vai injetar fluido refrigerante no interior aí da câmara de compressão. Tá? Já aqui no rotativo, o que a gente vai ter? A gente tem o tubo e repara que ele vai até aqui dentro. Ele vem e continua indo para o interior do equipamento, essa tubulação. Tá? Por quê? Porque no caso aqui o fluido refrigerante ele não é injetado em baixa pressão e baixa temperatura na carcaça. Ele é injetado em baixa pressão e baixa temperatura diretamente no sistema mecânico. E é justamente por conta disso que ele tem esse acumulador de sucção. Porque se por acaso retornasse líquido para o interior do sistema do compressor, ele já iria quebrar logo de imediato o sistema mecânico. Coisa que muitas vezes não acontece no alternativo. Por quê? Porque se vem líquido para dentro do interior do sistema, o líquido ele vem para o cárter. Não era para acontecer, né? Mas assim, de retornar líquido pelo tubo de sucção. Mas se porventura voltar por alguma anomalia que a gente vai estudar, as várias anomalias que pode estar acontecendo, né? De voltar fluido refrigerante na forma líquida, então ele vai pegar e vai ser retido aqui na carcaça, pelo fato de ele ser mais denso, né? Vai vir baixa pressão e baixa temperatura, então a tendência dele é ficar aqui no fundo, tá? E vai ser puxado para o interior da câmara de compressão somente que tiver em vapor, ou pelo menos a maior parte, né, que está em vapor. Tá? Assim você minimiza os efeitos, tá? Minimiza, quer dizer que não vai dar golpe de líquido. Tá? Você vai minimizar as chances, as possibilidades de dar golpe de líquido no sistema alternativo. Só que aqui o rotativo do evaporador ele já é injetado diretamente no sistema mecânico. Tá? O sistema mecânico agora é aqui embaixo, o sistema elétrico é aqui em cima do rotativo. E do alternativo, o sistema mecânico é em cima, o bloco, né, do compressor, o bloco mecânico do compressor, que tem todos os componentes mecânicos. Já o sistema elétrico é na parte de baixo, tá? Com exceção aqui do eixo, né, que vai até o final. Tá? O eixo, por que o eixo vai até o final? Para pegar óleo, tá? Pelo pescador de óleo. Tem uma ranhura aqui na ponta do eixo, em que esse óleo ele é puxado, né? Pelo interior dessa ranhura e é descarregado aqui em cima. Tá? O tubo de contrapeso e de lubrificação. Então ele é aspergido, conforme ele vai girando, né, esse eixo, ele é aspergido sobre o sistema mecânico aqui. Ó. Então o óleo é aspergido, ele é puxado daqui de baixo e aspergido aqui em cima, tá? Por todo o sistema mecânico e mais a bobina. E no rotativo é injetado diretamente no sistema aqui de compressão. Aí o que acontece? E quando descarrega, quando sai da compressão, da câmara de compressão, o que acontece com o fluido refrigerante? Ele é injetado na carcaça e fica por toda a carcaça do compressor rotativo. Aí aqui a gente tem o tubo de descarga. Ó.
repara que o tubo de descarga ele não está soldado aqui, ó. Ele vem até o interior do equipamento, mas não tem nada aqui, ó. Aqui já é o sistema elétrico, então ele está acima aqui um pouco do sistema elétrico e não está encostando na bobina, tá? Então isso aí é um compressor em corte, né? Ele foi cortado para poder visualizar. E a gente consegue visualizar aqui que o tubo de descarga é igual como o tubo de sucção aqui, ó. O tubo de sucção ele é soldado até a carcaça e só, ele não vai um pouquinho mais para dentro e nem é conectado em nada. Aqui, já no rotativo, é a descarga que é soldado na carcaça, só que ela passa até um pouco mais aqui para o interior do compressor rotativo. E aí, no tubo de descarga, é enviado, né, o fluido refrigerante que está aqui dentro da carcaça em alta pressão e alta temperatura. Então, quando vocês trabalharem com o sistema de refrigeração residencial, ou quem já trabalha, é só reparar na temperatura que o compressor rotativo tem em relação ao compressor alternativo. Vocês vão verificar que a carcaça do rotativo aquece muito mais do que a carcaça do rotativo, aquece muito mais do que a do alternativo. Por quê? Porque aqui no alternativo é injetado do evaporador, vem do evaporador fluido em baixa pressão e baixa temperatura, forma de vapor, sempre vapor. E na carcaça do rotativo é injetado fluido já comprimido em alta pressão e alta temperatura, ainda em forma de vapor. O baixa pressão e baixa temperatura em forma de vapor é injetado diretamente no sistema mecânico, lá na câmara de compressão, tá? Então a gente vai ter também no sistema do compressor, vamos lá para a tabela, aqui na tabela, temperatura na carcaça do alternativo vai ser baixa, é baixa assim, está sendo modesto, né? Baixa em relação ao rotativo, porque é alta também, tá? É quente a carcaça do compressor, do alternativo, mas só que é mais baixa em relação ao rotativo. Não vai pegar e tocar lá no compressor esperando que esteja gelado, tá? Isso não vai acontecer, ele vai estar quente o alternativo, só que vai estar numa temperatura mais baixa em relação ao rotativo, que é bem alta a temperatura do rotativo. Tá? Suspensão interna. Tem suspensão? Sim, molas. Então, ou seja, o compressor alternativo, pelo fato dele ser suspenso por molas, tá aqui as molas. Esse é um dos agravantes para o compressor, né? Que se o compressor tomba, a chance dessa mola sacar e esse sistema mecânico, esse bloco mecânico ficar aqui fora da mola é bastante grande. Então é coisa que o rotativo ele não tem mola, tá? Ele é soldado diretamente na carcaça, tá? O sistema elétrico dele é soldado na carcaça, o bloco mecânico é soldado na carcaça, tá? Inclusive se tem um ponto de solda bem aqui, ó, tá? Então você tem o rotativo, por mais que ele tombe, então vai ser mais difícil ele apresentar problema mecânico. Não é que não vai, porque pode sim deslocar lá no sistema mecânico do interior dele de compressão, pode acontecer lá que gere problemas, né, mecânicos, mas pelo menos o bloco inteiro não saca em relação ao alternativo. Isso aqui ele saca. Uma mola dessa sai e já era o compressor, mano. Vai barulhar aí até você trocar o equipamento, tá? O rotativo ele não tem, então isso é um ponto positivo para ele, tá? Linha de descarga interna no alternativo sim, no rotativo não, como a gente viu, né? No alternativo, a linha de descarga dele está aqui, o tubo de descarga. Cadê o tubo de descarga? Perdi aqui, estava olhando, perdi. Aqui, ó, tubo de descarga, está aqui a tubulação dele, ó. Então a tubulação vai para o interior do compressor e vem para cá, ó, que vai chegar até lá, ó. Ele está aqui a serpentina dele, ó. Então ele vem, dá uma volta um pouco embaixo para desviar aqui da outra mola, que normalmente tem aqui também, tá? Então ele desvia e chega para cá, ó, tá? Para poder vir para pegar o fluido refrigerante na câmara de compressão, tá? Na descarga já da câmara de compressão do cilindro. E a descarga dele é só soldada na carcaça do rotativo. É só soldada no interior aqui da carcaça, não tem conexão interna com mais nada aí dentro. Então, característica do rotativo. Lâmina. O que são as lâminas? São as válvulas, né, de sucção e descarga. E o nome dele também é lâmina de sucção e de descarga. No alternativo, vou ter sucção e descarga. E no rotativo, vou ter somente na descarga. Outro ponto positivo também, que nem a gente estudou já sobre a animação, né, do sistema mecânico do rotativo e do alternativo. E até comentei com vocês que quanto menos componente tiver no interior do sistema, tá? Menor é a chance dele apresentar problema.
Então o rotativo, pelo fato dele já não ter a lâmina de sucção, é um ponto a menos de problema que pode gerar nesse compressor, tá? Então é um ponto a menos de problema que pode gerar. É por isso mesmo que o rotativo ele é mais eficiente, ele é um compressor aí melhor em relação ao alternativo. Tá? A durabilidade dele é maior em relação ao alternativo também. Modo de entrada do fluido na sucção: entrada indireta para o cilindro, retorna para a carcaça, onde é aspirado, né, pelo sistema lá de compressão, pelo pistão, né, quando ele desce. Já falei agora há pouco. E no rotativo, entrada pelo acumulador de sucção direto para o bloco do cilindro. A vibração é horizontal, vertical e rotacional. A gente tem aí no alternativo. No rotativo, rotacional dominante e horizontal e vertical baixa, né? São as vibrações que vai ter aí no interior do equipamento, tá? Que vai ser mandada para a carcaça, obviamente, né? E é por isso mesmo que os compressores precisam desses amortecedores, né? Porque se não tiver amortecedor, o tubo que tiver soldado aqui, ele trinca, tá? Ele trinca a solda, porque a vibração do sistema mecânico, ele vibra. Aí ele transmite essa vibração para onde? Para a carcaça. E a carcaça transmite para o tubo. E o tubo transmite para todo o equipamento. Se tiver solda, a solda trinca. Se for flange, o flange trinca, tá? Então, para evitar a vibração ou minimizar a vibração, o que tem que ter? Tem que ter os amortecedores ou os coxins de borracha aqui. É obrigatório esses coxinhos de borracha. Todo equipamento tem que ter. Se não tiver, essa vibração que ele está falando aqui, que é a vibração do tipo horizontal, vertical e rotacional, vai fazer com que trinque as soldas ou trinque flanges, tá? E com isso você perca aí fluido refrigerante do equipamento. A eficiência energética do rotativo é 30% maior em sistemas de HBP, que é alta temperatura de evaporação, tá? O HBP é sigla em inglês e que em português seria alta temperatura de evaporação ou alta temperatura de pressão, tá? Que no caso aí o P é pressure, que seria pressão, tá? Que a gente traduz como evaporação em vez de pressão, tá? São sistemas HBP. E o que são sistemas de alta temperatura de evaporação? Os condensadores de ar, né? Os condensadores de ar eles evaporam uma temperatura mais alta, 4 a 8 graus Celsius, né? Um exemplo de temperatura de evaporação que o fluido vai se evaporar quando chegar lá no evaporador. Qual é a temperatura que o fluido está se evaporando? De 4 até 8 graus Celsius, são as temperaturas convencionais. Então, por conta disso, é chamado de alta temperatura, tá? De evaporação. Então, aí o compressor vai ser sempre composto de 3 partes: carcaça de aço, sempre soldada, tá? Aí no interior do equipamento, a gente vai ter do compressor, a gente vai ter um bloco mecânico, um sistema mecânico e um sistema elétrico, tá? O sistema mecânico é composto aí de biela, né? Onde é que mais que tem aqui, ó? Pistão, placa de válvula, cabeçote, tá? O pescador de óleo que tem, o eixo, cadê o eixo? Tá aqui o eixo, tá? Aí que é o que compõe o sistema mecânico. O que compõe o sistema elétrico? O sistema elétrico ele é composto do estator e do rotor, tá? O sistema elétrico. Aí aqui é o estator, aqui as lâminas ferromagnéticas, e o estator é composto de bobina elétrica, o que está pintado aqui, ó. É o bobinado, né? O estator é composto do bobinado, onde esse bobinado contém a bobina de trabalho e a bobina de partida. A bobina de trabalho é responsável por manter o compressor em funcionamento e a bobina de partida é para dar o torque inicial, né? A partida inicial. Então, quem primeiro entra em cena lá são as duas bobinas, mas principalmente a bobina de partida. Ela é responsável por tirar o compressor da inércia e também dar o sentido do giro para o compressor, tá? A bobina de partida. Uma vez que o compressor partiu, atingiu uma rotação de pelo menos ali 70%, 80% da rotação nominal dele, a bobina de partida é automaticamente desligada, tá? E mantém em funcionamento somente a bobina de trabalho, ou também chamada de bobina de marcha, ou também chamada de bobina principal. Tá?
E o outro é o rotor, né, que é a parte que gira, né, que está acoplado aqui ao eixo. Tá? O rotor que está em corte, não vai dar para ver direito aqui o rotor, mas ele é encaixado aqui no eixo, ou o eixo é encaixado no rotor, né, da maneira que você quiser ver isso. Ele é encaixado no outro e simplesmente aí o rotor é responsável pelo quê? O rotor é quem gira devido à geração do campo magnético na bobina. Então a bobina gera o campo magnético e faz com que o rotor gire. Aí esse giro do rotor ele é transmitido para o eixo e o eixo transfere o movimento para a biela e a biela transfere o movimento para o pistão. Tá? É nessa sequência que acontece aí a mágica, né, do funcionamento do compressor. Então aqui no sistema rotativo também vou ter um bloco mecânico. Repara que a quantidade agora de sistema mecânico ficou apenas nisso aqui, ó, apenas nesse compartimento. E quem ganhou mais espaço foi só o motor elétrico. Aqui a gente consegue ver perfeitamente, ó, estator, lâminas ferromagnéticas, onde é colocado as bobinas aqui, ó, bobina de trabalho e a bobina de partida. São duas bobinas que tem aqui. Tá? A senhora está encostando uma na outra, então a bobina não, elas são isoladas, né? Esse marronzinho que vocês estão vendo aqui, essa cor é um verniz, né? É isolante, né? Então elas não estão encostando uma na outra, tá? As bobinas não estão dando curto-circuito. E a segunda parte aqui é o rotor, como se fosse aquele encaixe lá do liquidificador, né? Um copozinho que fica, que segura lá a lâmina, né? do liquidificador, que é o rotor. Tá? Rotor e estator. O que o rotor faz? Ele é responsável por transmitir o movimento para o eixo, tá? Para o eixo, para poder, ele gira, né? Devido à criação do campo magnético que a gente tem aqui no bobinado motor. Só e como é que chega energia elétrica aqui no bobinado, se é tudo soldado através do terminal elétrico que fica em cima do compressor aqui, ó. Os três terminais elétricos, chamado de terminal elétrico ou bornes do Fusite. Tá? Tem esse nome, normalmente é mais comum chamar de bornes do Fusite. Aqui não está mostrando, mas ele fica nessa caixa aqui, ó, tá? De terminais. Aí você só tem acesso aos terminais e aqui é encaixado, né? O fabricante vem com o cabozinho elétrico, tá aqui, ó, conectado aqui, ó, o cabo, e ele é encaixado no aqui, ó, que é o encaixe, né? O cabo cluster que ele está chamando ele. O cabo cluster ele encaixa no terminal elétrico que está soldado na carcaça aí do compressor. Deixa eu ver se aqui tem o cluster também, tem, tá aqui, ó, caixa cluster, né? Então aqui vai ter os terminais elétricos, onde você vai ter acesso e vai poder energizar esses terminais. E aqui você não, aqui no caso está a caixa cluster no interior dele, que aí conecta, né? Que acopla o sistema elétrico. Tá até aqui o cabo elétrico. Aqui, ó, o cabo que está conectado na bobina, da bobina para a caixa cluster, da caixa cluster para os terminais elétricos. E somente.